E aí, você sabe como ficou o Japão depois da Segunda Guerra Mundial e como ele se transformou nessa grande potência econômica? Se não sabe, fica ligado no vídeo que começa agora. Fala galera, Tio Toby na área, chegando aí com o terceiro e último vídeo da nossa playlist de Japão. Galera, se você assistir esses três, eu tenho certeza que você vai imitar aí nas suas avaliações quando o assunto for Japão, hein? Então fica ligado, vamos lá! Como foi que ficou o Japão pós-Segunda Guerra Mundial? Você viu aí no vídeo anterior que o Japão ficou destruído, 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. A situação social e econômica do Japão era completamente desesperadora. Não tinha uma única fábrica de pé, toda a agricultura estava devastada e o número de desempregados era gigantesco. Sem levar em consideração que a maior parte dos homens já haviam morrido na guerra. Mas olha o que aconteceu. Quando o Japão se rende incondicionalmente aos Estados Unidos, né, os seus algozes aí na Segunda Guerra Mundial, muitas coisas acontecem. Por exemplo, não sei se você sabia, momento curiosidade. O imperador japonês ele vai renunciar à sua divindade. O imperador, que era considerado Deus, teve que fazer um pronunciamento no rádio dizendo que ele não era mais Deus. Acredite, muita gente que não morreu na Segunda Guerra Mundial se automatou a si próprio, ou seja, se suicidou porque o imperador disse que ele não era mais Deus. Como assim? Tudo que eu acredito no meu Deus, que não é mais Deus, o que é que eu faço? Teve gente que se matou, é verdade. Mas vamos lá, nesse acordo, nessa rendição incondicional, o Japão foi proibido de montar forças armadas, ou seja, não podia mais investir em indústria bélica, nada de construir navio, de construir armamento, nada disso. Até porque quem passa a proteger o Japão a partir daquele momento são os Estados Unidos. E você deve estar me perguntando, pô, professor, então já era para o Japão, né? Um país que não pode ter uma força armada, é um país vulnerável, então isso foi totalmente prejudicial para o Japão? Mais ou menos. Embora o Japão não pudesse ter mais uma força armada, na verdade ele tinha só ali uma força para garantir a segurança interna, nada mais do que isso, o Japão pôde canalizar todo o seu dinheiro, toda a sua capacidade, energia e atenção para o desenvolvimento ou para a reconstrução do país, deixando essa parte de armas, que é basicamente um gasto inútil, porque teoricamente você faz armas para não usar. A ideia é que você não entre em guerra. Então você gasta bilhões de dólares criando avião, navio, tendo arma, treinando o exército, e a ideia é não entrar em guerra. Então nisso o Japão se deu bem, porque quem passou a fazer a segurança do Japão foram os Estados Unidos, que instalaram várias bases militares dentro do território japonês. Claro que, obviamente, os japoneses tinham que, responder à autoridade americana, mas, do ponto de vista econômico, foi positivo. É aí que, em 1950, anota aí essa data, os Estados Unidos vai lançar um projeto de reconstrução dos países asiáticos. Na verdade, um projeto de desenvolvimento asiático, que nós vamos chamar de Plano Colombo. Tio Toby, Plano Colombo, que diacho é isso? Galera, você já assistiu o vídeo sobre Europa? Assiste lá, a União Europeia tem aqui no canal, vai falar sobre Plano Marshall, aquele plano de reconstrução da Europa. Pois é, o Plano Colombo era mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés de ser na Europa, era na Ásia, ou seja, empréstimos, dinheiro americano para o desenvolvimento de países asiáticos. Agora adivinha, qual foi o país mais beneficiado? Exatamente, o Japão foi o país que mais recebeu grana dos Estados Unidos. Peraí, você sabe de onde é que vem esse nome aí, Plano Colombo? Tem gente que acha que tem alguma coisa a ver com Cristóvão Colombo. É verdade, até porque Cristóvão Colombo foi o grande descobridor da Ásia, não é verdade? É claro que não, né? Cristóvão Colombo descobriu a América, não tem nada a ver com a Ásia. Na verdade, galera, Plano Colombo é porque esse plano ele foi assinado, o acordo que fez, ele foi assinado na capital do Sri Lanka. Adivinha o nome da capital? Exatamente, Colombo. Por isso o Plano Colombo. É só por esse detalhe, nada a ver com Cristóvão Colombo. Mas peraí, Tio Toby, eu já não tô entendendo mais nada. Que história é essa dos Estados Unidos abre o Japão, depois os Estados Unidos destrói o Japão, agora os Estados Unidos quer reconstruir o Japão? Exatamente, os Estados Unidos vai ajudar no processo de reconstrução e desenvolvimento do Japão. Você consegue imaginar o porquê? Será porque os Estados Unidos é bonzinho? Será porque eles estavam com remorso de terem jogado 2 bombas atômicas na cabeça dos japoneses e matado mais de 100 mil pessoas instantaneamente?
Não, não é por isso não. Os Estados Unidos não tem essa alma boazinha não, rapaz. Os Estados Unidos quer dinheiro, capitalismo malvadão, cara. Os Estados Unidos fez isso pensando em uma outra situação. Se você não sabe, fim da Segunda Guerra Mundial, tem início um novo conflito. Que conflito é esse? A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, entre o capitalismo e o socialismo. E os Estados Unidos percebeu que ali na Ásia, muitos países estavam aderindo ao socialismo, o principal deles em 1949, a China se torna socialista. A China de Mao Tse-tung vai aderir ao socialismo e vai se tornar grande aliada da União Soviética. Tempo depois, em 53, a Coreia do Norte, depois de uma guerra com a Coreia do Sul. Vendo isso, os Estados Unidos ficam preocupados e pensam: estou perdendo influência na Ásia, não posso deixar que isso aconteça. Gostou aí do meu sotaque, né? Ficou uma porcaria. Bom, mas aí os Estados Unidos vai investir em toda a Ásia com o Plano Colombo e o Japão acaba sendo o grande beneficiado, podendo se reconstruir da Segunda Guerra Mundial com capital norte-americano. Viu aí como é que é a história? Uma hora você abre o país, outra hora você destrói o país, outra hora você reconstrói o país, tudo com base em interesse. Beleza, tio Top, mas como é que um país destruído da Segunda Guerra Mundial em poucos anos se torna uma grande potência, como foi o caso do Japão? Pois é, galerinha, o Japão é um país realmente a ser estudado. Pensa comigo. O Japão tem terremoto, tem maremoto, tem tsunami, tem furacão. O Japão não tem recurso natural, o Japão é pequeno, o Japão não tem praticamente nada e é um país que dá certo. Porque o Japão tem uma coisa fundamental, se chama japoneses. Pois é, os japoneses pegaram aí o dinheiro do Plano Colombo e investiram em áreas prioritárias. Que áreas são essas? Anota aí porque isso é importante, hein? Os japoneses primeiro têm que investir em educação, porque nenhum país se desenvolve sem um plano que investe em educação de forma maciça, pesada e correta. Ótimo exemplo para o nosso país. Então tá aí, o Japão vai investir em educação. Qual é o intuito? Criar mão de obra qualificada dentro da população japonesa. Segunda coisa que eles vão investir, infraestrutura. Um país não pode crescer se não tem estradas, rodovias. Estrada e rodovia é a mesma coisa. Se não tem rodovias, ferrovias, se não tem portos, aeroportos, usinas para gerar energia, como hidrelétricas ou até termonucleares, como atualmente é o caso do Japão. Então eles vão investir nessa infraestrutura para dar condição de florescer a indústria ali dentro. E o terceiro, obviamente, é na reconstrução do seu parque industrial. Começando com a indústria de base, siderúrgicas, metalúrgicas, passando por petroquímicas, até chegar posteriormente nos famosos bens de consumo japoneses. Mas para fazer tudo isso aí, nós sabemos que o Japão é um país pobre em recursos naturais, o Japão passou a importar praticamente todo o recurso natural necessário para o seu desenvolvimento. Aliás, é por isso que as grandes indústrias japonesas, as grandes cidades industriais, estão na zona litorânea. Primeiro, por falta de espaço mesmo. Segundo, porque está próximo aos portos, ou seja, um caminho bem mais curto para a matéria-prima chegar, ir para a indústria, ser transformada e depois ser exportada. Aliás, o Japão, pós-Plano Colombo, se torna justamente uma plataforma de exportação. O que significa isso? Basicamente, tudo que o Japão produzia servia para exportar, vender para outros países, o que causava um grande superávit na balança comercial japonesa. Ou seja, o Japão comprava a matéria-prima, que é um produto com baixíssimo valor agregado, e vendia produtos industrializados, ou seja, eles agregavam valor aos produtos que eles vendiam, ganhando dinheiro. Olha aí, Brasil, serve de exemplo para você aprender, acorda. Entre os produtos que mais se destacavam no Japão aí nesse processo de reconstrução passaram a ser os automóveis japoneses. Olha, já viu como é que é valorizado um automóvel da Honda, da Nissan, da Toyota? Pois é, esses automóveis japoneses tiveram um grande sucesso no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Olha só, Estados Unidos que é proprietário de grandes marcas, os japoneses começaram a fazer mais sucesso que os próprios americanos dentro dos Estados Unidos. E a segunda coisa que fez o Japão ganhar muito sucesso foram os eletrônicos japoneses. Ali na época era videocassete, posteriormente passaram a vender DVD, tinha um negocinho que eu me amarrava chamado Discman, mas uma das coisas mais inovadoras que os japoneses inventaram, que fez grande sucesso no mundo, se liga nessa imagem aqui, isso aqui é anos 80 total.
o Walkman, a Sony lançou um aparelho portátil para você ouvir música. Era exatamente esse tipo de coisa que o Japão produzia. Tudo que era eletrônico, relógio, calculadora, tudo hoje que vem meio que da China, naquela época ali, anos 60, anos 70, até os 80, vinha do Japão. Então o Japão tinha grande qualidade e preço muito mais baixo do que os seus concorrentes, porque a mão de obra japonesa, que é muito disciplinada e qualificada, sempre foi bem barata. Então o Japão conseguia uma grande produtividade, vendendo produtos bem mais baratos e conquistando o mercado internacional. Com tudo isso, não é de se esperar que o Japão, em poucas décadas, sai de um país arrasado e destruído da Segunda Guerra Mundial para a segunda maior potência capitalista do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Cara, o Japão é tipo meio que a fênix, os caras renascem das cinzas. Em pouco tempo, o Japão... Aliás, estava me esquecendo, o Japão é o grande precursor da terceira revolução industrial, a famosa revolução técnico-científica, essa que utiliza aí bastante robótica, telecomunicações, tudo isso ele nasceu em parte lá no Japão. Mas nada ficou tão famoso no Japão como a forma de produzir os seus produtos. Muito simples. Os japoneses, depois aí do Plano Colombo, desse processo de reconstrução, visitaram os Estados Unidos, países europeus, e olharam como é que eles produziam. Óbvio que o Japão não tinha condição de produzir, por exemplo, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país gigantesco, muito território, população, recursos naturais, que o Japão não tem. Então o Japão desenvolveu um novo método, um método inovador, que deu muito certo, o método conhecido como toyotismo. 10 entre 10 provas sobre Japão cai esse assunto, então não deixa de anotar isso não, toyotismo. O que era o toyotismo? Era um sistema produtivo que foi, não por acaso, criado lá nas fábricas da Toyota, viu? Toyota, toyotismo, é por isso aí. Lembra aquele esquema lá nos Estados Unidos, Ford, Fordismo? Pois é, o toyotismo é o modelo japonês, enquanto o Fordismo é o modelo americano, só que eles são totalmente diferentes. Posso dizer que o toyotismo é muito mais eficiente. Por quê? O toyotismo ele se baseava na seguinte premissa: nós não podemos trabalhar com estoque, nós não temos lugar para estocar os produtos e nem temos recurso natural suficiente para ficar desperdiçando matéria-prima. Logo, a principal característica do toyotismo, anota esse nome, se chama just in time. Numa tradução livre aí para o português, no tempo certo ou na hora exata. Ou seja, só iremos produzir o que for necessário, apenas se for necessário, quando for necessário. Teremos uma produção minuciosa, prestando muita atenção nos detalhes, com muita qualidade. O trabalhador nas fábricas da Toyota, diferente lá das fábricas da Ford, por exemplo, o trabalhador japonês, ele é um trabalhador polivalente, ele pode executar diferentes funções numa fábrica, não só a mesma coisa o tempo todo. E terceiro, a fábrica é altamente mecanizada, com bastante uso de tecnologia. Essas são as principais características do toyotismo. Uma outra característica fundamental do toyotismo é a terceirização da produção, ou seja, uma fábrica não precisa produzir todas as peças de um produto. Vou dar um exemplo simples para você. Vamos imaginar que nós queremos construir um carro, já que o exemplo aí vem da Toyota. Será que a fábrica da Toyota precisa produzir tudo que tem num carro? Exemplo, o pneu. Será que uma fábrica de carros tem que também produzir pneu? Não. Então o que acontece? Ao redor da fábrica da Toyota existem outras fábricas, outras empresas de outras marcas que têm contrato com a Toyota. Então quando um carro vai ser produzido, eles enviam uma mensagem para essa fábrica de pneus, por exemplo, a Pirelli, e fala para ela: ó, Pirelli, manda para mim aí tantos mil pares de pneus. E a Pirelli manda para a fábrica da Toyota, eles tiram direto do caminhão e colocam no carro, ou seja, não fazendo estoque e não tendo nenhum desperdício. Aliás, os japoneses só produzem depois que o produto já foi vendido. Ao invés de produzir, guardar e depois vender, eles inverteram a lógica. Primeiro eles vendem, depois eles produzem e já entregam diretamente para a pessoa, ou seja, tudo no tempo certo, na hora exata, just in time. Mas nem tudo no processo produtivo japonês aí foi flores e glórias. Na verdade, ali nos anos 90,
o grande crescimento econômico japonês, que aliás ficou conhecido como o milagre japonês, ele começa a entrar em declínio. O Japão entra numa crise econômica nos anos 90, porque o Japão começa a sofrer com concorrência, porque ninguém é trouxa, todo mundo começou a perceber que os produtos japoneses eram muito bons e produzidos de uma forma muito específica, e começaram a copiar e até aperfeiçoar esses sistemas. Um dos grandes concorrentes do Japão ali a partir dos anos 90, nós temos aí os tigres asiáticos, que aliás é assunto para um próximo vídeo, fique ligado no canal. Mas tio Tobi, esse povo só produz, só trabalha, esse povo não come não? Pois é, galerinha, come sim. Vamos falar agora exatamente de agricultura, uma outra importante atividade econômica que tem no Japão. Como você já viu, o território é pequeno, boa parte é montanhoso, então a parte produtiva do território japonês é muito pequena, aproximadamente 15% do território japonês. Então, como ele é muito pequeno, a produção, o total da produção japonesa não é muito grande. Aliás, o principal produto que o Japão produz, planta, é o arroz. Só que mesmo sendo um território pequeno, o Japão consegue tirar grande produtividade do seu território, utilizando técnicas avançadas, certa tecnologia na produção agrícola. Inclusive, eles aproveitam até as encostas, utilizando aí a técnica do terraceamento. Mas mesmo com tudo isso, o Japão não é capaz de suprir toda a sua população com alimentos. Cerca de 50% dos alimentos que os japoneses consomem são importados. O Brasil, inclusive, é um dos países que mais vendem comida para o Japão. A agricultura japonesa também é muito beneficiada pelo seu solo, né? Aquele território recente, vulcânico. Aquele território, pelo fato de ser vulcânico, tem muitos minerais importantes ali que fazem do solo japonês um solo muito fértil. Professor, mas peraí, você falou de agricultura, você falou de arroz, eu até sei que asiático come muito arroz, mas o Japão é conhecido pelo sushi, professor, e o peixe no Japão? Pois é, peixe é uma outra atividade econômica fundamental para o Japão. Aliás, o Japão é o país que mais produz pescado no mundo. Eu já expliquei isso lá no primeiro vídeo de aspectos físicos. Um dos principais motivos são as correntes marítimas que passam pela região e fazem do Japão um lugar com muito peixe naturalmente. Então é meio que fácil pescar ali. Mas tu tá achando que pesca no Japão é aquele senhorzinho ali fumando um cigarrinho com uma varinha de pescar? Nada disso. Pescado no Japão é coisa séria, é coisa de profissional. São grandes barcos indústrias que saem em alto mar pescando, utilizando muita tecnologia aí, como sonares, grandes redes. Inclusive o Japão é um dos poucos países do mundo que pescam baleia, hein? Existe aí um acordo, um tratado internacional, e o Japão não assinou esse tratado para poder continuar pescando baleia, que aliás é muito valorizado lá no Japão. Então o Japão pesca muito em barcos muito modernos e é o país que mais produz pescado. E a população japonesa se alimenta muito desse peixe e o Japão, obviamente, como é o principal país, exporta grande parte aí desse pescado. Mas e a população japonesa? Como vivem os japoneses dentro do seu território? Pois bem, o Japão, embora seja um paísinho pequenininho, é um país de população enorme, aproximadamente aí 128 milhões de habitantes, o que faz daí do Japão um país muito populoso, ou seja, com uma população total, uma população absoluta muito grande. Mas devido ao seu pequeno território, essa população mora todo mundo ali muito juntinho, o que significa que o Japão também tem uma grande densidade demográfica. Ou seja, podemos dizer que o Japão, além de ser um país populoso, também é um país densamente povoado, numa densidade ali mais ou menos de 300 habitantes por quilômetro quadrado. Olha só, a maior concentração de população no território japonês ocorre ali numa megalópole. Você sabe o que é uma megalópole? Pois é, megalópole é uma conurbação, uma junção de várias metrópoles. E a principal megalópole japonesa, aliás, a maior do mundo, se chama Tokaido, que é a junção da megalópole de Tóquio, capital do Japão, com várias outras. Houve a conurbação aí dessas megalópolis, formando a megalópole Tokaido, a maior megalópole do mundo, com mais ou menos ali 45 milhões de habitantes. Bom, com relação à expectativa de vida, eu não preciso nem falar, né? Quando você olha o Japão, você vê geralmente lá um monte de velhinhos japoneses. Pois é, o Japão é um país com elevadíssima expectativa de vida, que supera aí os 80 anos. Também tem uma qualidade de vida muito elevada, estando aí nos primeiros lugares do ranking do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano.
No entanto, o crescimento vegetativo da população japonesa é muito baixo, é muito pequeno mesmo, o que significa que a taxa de natalidade do país é muito reduzida. Você sabe por que os japoneses têm poucos filhos? São vários os motivos. Alguns deles, a mulher tem que trabalhar fora no Japão, o preço de um filho é muito caro, já que tem que se gastar muito com educação e saúde, até mesmo espaço. As moradias no Japão são muito pequenas e comprar uma moradia maior, um apartamento de 4 quartos, por exemplo, é muito caro no Japão devido à sua área muito pequena. Então, devido a essas características, a população japonesa, os jovens japoneses acabam tendo cada vez menos filhos, o que vai impactar futuramente na PEA, população economicamente ativa. Aliás, esse é um problema grave, porque olha o que está acontecendo com a população japonesa. A população está envelhecendo. Cada dia tem mais idosos no Japão. Idoso é aquele acima de 65 anos. Só para você ter uma ideia, estima-se que em 2055 a população de idosos no Japão seja aproximadamente 41%. Ou seja, quase metade da população japonesa vai ser de idosos. Isso é um grande problema do ponto de vista econômico, porque o Japão vai ter que pagar muitas aposentadorias, sem falar no sistema de saúde para atender esses idosos, que a gente sabe que idoso costuma ter mais problemas de saúde do que os jovens. E com uma taxa de natalidade tão pequena, a reposição da PEA, da população economicamente ativa, é muito pequena. Olha só o problemão que a gente tem. Muitos idosos para serem sustentados, mas um número pequeno de adultos para poderem trabalhar e gerar riqueza para poder pagar as aposentadorias. Isso é um grave problema econômico para um país. É claro que do ponto de vista social é ótimo, significa que a expectativa de vida é elevada. Toda criança que nasce no Japão, teoricamente, chega no mínimo aos 80 anos. Mas do ponto de vista econômico é um problema sim. E aí, você pode dar alguma sugestão para o Japão para ele tentar resolver esse problema? Sei lá, vamos matar os idosos? É óbvio que não, né? Isso não vai acontecer, até porque a questão da longevidade é muito positiva do ponto de vista social. Mas vamos lá, vou dar aí 3 alternativas, 3 sugestões aí para o Japão. Primeira delas, o Japão vai ter que rever a previdência, ou seja, ele vai ter que aumentar a idade mínima para aposentadoria. Então, ao invés das pessoas aposentarem aos 60, aos 65 anos, vão acabar tendo que aposentar cada vez mais velhos, até porque os idosos no Japão são muito saudáveis, poderiam trabalhar mais tempo. Segunda coisa, essa meio óbvia, é estimular a natalidade, fazer com que os jovens queiram ter cada vez mais filhos, tentando aí dar isenção fiscal, reduzir os custos para a saúde, educação, mais tempo para as pessoas cuidarem de seus filhos. Essa seria aí a segunda alternativa. Mas essas duas são meio que a longo prazo. A medida mais rápida para resolver o problema seria estimular a imigração, mas óbvio que não é de qualquer tipo de imigrante, né? São imigrantes jovens, imigrantes qualificados que podem agregar à economia japonesa, até porque de problema o Japão também já tem os seus, não precisa importar problema de outro país. Então, jovens qualificados ou em processo de qualificação são de fato bem-vindos lá ao Japão. Beleza, galera? Com isso aí nós encerramos aí a nossa terceira e última aula da playlist de Japão. Galera, foram 3 vídeos. Anota, assiste, presta atenção que você vai mandar super bem nas avaliações. Agora vamos lá, hein, galera? Se você gostou desses vídeos, não deixe de dar o seu like, de deixar um comentário, me segue lá no Instagram e se você não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal para que a gente possa ganhar mais relevância e continuar aí fazendo vídeos para vocês. Tranquilo? Se puder, compartilha aí o link desse vídeo aí no seu WhatsApp para que mais pessoas, a galerinha da sua turma aí tenha acesso, beleza? Galera, um grande abraço, vou lá porque os vizinhos aqui começaram a falar alto. Vou nessa, um grande abraço, um grande beijo. Fui!